Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 15. Lembrando, o nome Samuel significa Deus ouve ou Deus ouviu. Esse é o nome do profeta Samuel. Profeta Samuel, capítulo 15. O número 15 está falando assim: aqui é Deus e o seu fiel. Lembrando, Deus são os 10 mandamentos e Jesus foi aquele que foi fiel aos 10 mandamentos até morte de cruz. Então, Samuel, capítulo 15, aqui é Deus e o seu fiel. Aqui está dizendo que é Deus e a sua palavra, que é Jesus falando. Agora eu vou ler Samuel capítulo 15, versículo 23. Ó. Lembrando, Deus são os 10 mandamentos. Cristão é só quem obedece os 10 mandamentos. Livro de profeta Samuel, capítulo 1, versículo... Livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23. Olha o que diz, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião é você ir contra os mandamentos de Deus. Toda pessoa que fala que é cristão e vai contra os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, é rebelde. Então diz assim, ó, porque rebelião é como o pecado de feitiçaria. Toda pessoa que diz que é cristão e não obedece os mandamentos de Deus, faz ao contrário, na verdade ele não é cristão, ele é feiticeiro. E tem várias, milhares de igrejas assim. Está escrito assim, ó lá. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar é você estar errado, desobedecendo os mandamentos e insistir nisso. Porfiar é teimar no erro. Vigiar e orar, irmãos. Então, Deus, eles são os 10 mandamentos. Entendeu? E lembrando, rebelião, se rebelar contra os 10 mandamentos, você que fala que é cristão e não obedece os 10 mandamentos, é contra, você, na verdade, você não é cristão, você é feiticeiro. Aí quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, a epígrafe do texto fala aqui, o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor são os 10 mandamentos. E Jesus, ele é os 10 mandamentos, que ele é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui Jesus está dizendo que todo aquele que não entra pelos mandamentos, ele é ladrão e salteador. Quando você vai no versículo 9, Jesus fala assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Por quê? Porque Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os mandamentos. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. E Deus revelou para Moisés o seu corpo físico no monte. Então você junta o corpo físico de Deus Pai com os 7 espíritos, dá 8. Quando nasceu o corpo de Cristo na terra, deu 9. Entendeu? É por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é os mandamentos. Se você não luta com todas as forças para obedecer os mandamentos de Cristo e você usa o nome de Jesus, você está sendo feiticeiro, um falso cristão. Cristão é só quem obedece os mandamentos. Entendeu? Aqui quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Lembrando, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Ó. João 10, versículo 10. Olha o que Jesus fala. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, toda pessoa que usa o nome de Jesus, mas não obedece os mandamentos, ensina mandamento diferente, ele é um ladrão, ele está roubando a sua alma. Porque se você morrer desobedecendo os mandamentos, você perdeu a salvação. Vigiar e orar, irmão. João 14, versículo 15. Jesus disse,